Viagem de Lula à China e aos Emirados Árabes Unidos rende acordos de mais de 60 bilhões de reais. De volta ao Brasil, o presidente recebe a visita de ministro da Rússia e tenta mediar acordo de paz para a guerra na Ucrânia. E você vai ver também. Análise da medida provisória do Bolsa Família começa com atraso no Congresso. Novo mecanismo para apoiar parcerias público-privadas pode gerar investimentos bilionários em estados e municípios. Justiça francesa absolve Airbus e Air France por queda do voo Rio-Paris em 2009, que vitimou 228 pessoas. E a Igreja Internacional da Graça de Deus está on. Centenas de jovens e adolescentes participam de evento em São Paulo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani, e uma ótima semana. Boa tarde, Kleber. Uma ótima semana para você também. Muito bom ter você de volta. E ótima tarde para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E a gente começa com notícias do governo federal. Em 4 dias de viagem à China e aos Emirados Árabes Unidos, o Brasil firmou acordos da ordem de mais de 60 bilhões de reais. Em balanço sobre a viagem à China e aos Emirados Árabes Unidos, o presidente Lula destacou a volta do protagonismo internacional brasileiro. Ele mencionou os acordos da ordem de 62 bilhões e meio de reais firmados com os dois países. Desse total, 50 bilhões foram com os chineses e 12 bilhões e meio com o país árabe. Somente na China foram assinados 15 acordos entre os dois países com foco principal na retomada da economia brasileira. Lula ressaltou que, mais do que os recursos financeiros, o importante é a possibilidade de novos entendimentos em diferentes áreas, como a cultural, a digital e a educacional. O presidente falou que o governo está buscando abrir as portas para o mundo e, ao mesmo tempo, convencer o mundo de fazer o mesmo para o Brasil. Os líderes foram convidados a visitarem o país e as sinalizações foram positivas. A gente está entrando na questão digital. Nós temos muito a aprender com os chineses. A gente está entrando na questão da cultura. É preciso que a gente aprenda, e os chineses também, de que é necessário ter mais chineses nas universidades brasileiras e mais brasileiros nas universidades chinesas. É preciso que a gente discuta a questão da transição energética, porque o Brasil é um país que tem um potencial extraordinário de energia limpa em todos os aspectos. Em Abu Dhabi, antes de embarcar de volta a Brasília, Lula apontou a questão climática como vantagem do Brasil na atração de investimentos em relação aos demais países. Ele enfatizou o fato de o governo brasileiro ter previsibilidade e credibilidade interna e no mundo, além de garantia de estabilidade social. O presidente brasileiro também voltou a falar sobre a necessidade de as nações do mundo que não querem a guerra se unirem para tentar restabelecer a paz entre a Rússia e a Ucrânia. E acrescentou que o governo está tentando encontrar um conjunto de pessoas que preferem falar em paz em vez de guerra. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, está em reunião com membros do governo em Brasília. No fim da tarde, ele se encontra com o presidente Lula. A viagem de Lavrov ao Brasil acontece em meio à defesa que o presidente Lula tem feito de uma mediação para que a Rússia encerre a guerra na Ucrânia. Guerra essa que já dura mais de um ano. Durante a viagem oficial de Lula à China, na última sexta-feira, os governos brasileiro e chinês publicaram uma nota conjunta. Entre outros pontos abordados, como a soberania de Taiwan, o texto ressalta que ambos os países entendem que diálogo e negociação são a única saída viável para a crise na Ucrânia. Além disso, citam que todos os esforços conducentes à solução pacífica devem ser encorajados. Em uma escala em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, antes de retornar ao Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
criticou os líderes da Rússia e da Ucrânia e afirmou que eles não tomam iniciativas pela paz. O mandatário brasileiro também voltou a dizer que os Estados Unidos e a União Europeia contribuem para que a guerra não acabe. Na reunião com o presidente do país árabe, Lula reforçou a necessidade de se criar um novo G20 para negociar o fim do conflito no leste europeu. Agora é importante criar um outro G20 para acabar com a guerra e estabelecer a paz. Essa é a minha intenção e eu acho que nós vamos conseguir um intento muito grande. Em fevereiro, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, afirmou que a ideia de Lula para o Clube da Paz estava sendo analisada, principalmente do ponto de vista da política equilibrada do Brasil. E, claro, levando em consideração a situação no terreno. E a visita do ministro russo Sergei Lavrov ao Brasil, como a gente acabou de ver na reportagem, é o assunto do dia nos principais sites de notícia. Afinal, se por um lado Lula trabalha para buscar a paz na Ucrânia, por outro, a aproximação do presidente aos russos e chineses tem causado descontentamento, principalmente dos Estados Unidos. E é sobre tudo isso que nós vamos falar na entrevista de hoje. O nosso convidado é o professor Márcio Coimbra, que é especialista em relações internacionais. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês. A satisfação é toda nossa. Gostaria de começar te perguntando o que trouxe o chanceler russo ao Brasil e o que a gente pode esperar de resultados práticos desse encontro entre Lula e Lavrov. Na verdade, o que a gente está vendo é uma continuidade do governo Jair Bolsonaro, porque nós já tínhamos visto que o Brasil já tinha tomado uma posição de alinhamento com a Rússia no governo Jair Bolsonaro, dizendo ele à época que a questão dos fertilizantes era muito importante. Agora, no governo Lula, esse alinhamento ou maior simpatia à Rússia continua, não simplesmente pela questão dos fertilizantes, mas nós temos um outro elemento aí, que é o elemento ideológico, ou seja, Lula é um mandatário que é simpático à Rússia, já foi no seu primeiro mandato, Dilma também foi durante os seus mandatos, ou seja, existe um diálogo entre as forças ideológicas do governo Lula, ou seja, do seu partido, com a Rússia, assim como também havia uma questão muito próxima que levava o governo Bolsonaro também a ser próximo dos russos. Tanto que Putin disse que para ele tanto fazia quem vencesse as eleições, ele sabia que aquele que vencesse no Brasil estaria ao lado do Kremlin. E, professor, rapidamente para concluir, como o senhor avalia essa proposta do presidente Lula de criar um clube da paz, formado por países neutros na guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Na verdade, essa também é uma ideia que chega a ser um pouco ingênua do presidente Lula. Claro que todos buscam a paz, né? Mas o Brasil reforçou algo muito importante nessa eleição do presidente Lula, que é o seu apreço pela democracia. E nós temos na nossa Constituição que o Brasil vai se reger nas relações internacionais pela soberania das nações e pela não intervenção. Ou seja, a intervenção russa em um país soberano, que é a Ucrânia, não é algo condizente com o princípio das relações internacionais exposto na nossa Constituição. E também o Brasil está ao lado de outras democracias. O Lula venceu essa eleição pelo centro e, ao vencer pelo centro, ele apontou o caminho democrático, uma democracia ocidental que passa por um diálogo muito importante com a Europa e com os Estados Unidos e que não pode ser desprezada. Lula tem à frente agora uma viagem à Europa e os europeus já se mostraram extremamente descontentes com essa ideia de independência do Brasil, de criar uma espécie de fórum que vai coordenar esforços pela paz, quando na verdade esse fórum já existe,
que é as Nações Unidas. Tá, então nós acabamos de conversar com o professor de Relações Internacionais e Governamentais da Universidade Mackenzie, Márcio Coimbra. Muito obrigado pela participação, professor. Muito obrigado, uma satisfação enorme conversar com vocês. E a análise da medida provisória do Bolsa Família deve começar nesta terça-feira, amanhã, com atraso. Apesar disso, o governo aposta em consenso para conseguir aprovar dentro do prazo. A análise da medida provisória do Bolsa Família começa quase uma semana após as outras duas MPs do governo Lula, que tiveram a tramitação iniciada no Congresso. Mesmo com a demora, governistas apostam no consenso para conseguir aprová-la a tempo. O prazo inicial de 60 dias, prorrogável uma vez pelo mesmo período, vence no dia 30 de abril. A comissão da emenda provisória do Bolsa Família foi instalada com o senador Fabiano Contarato, escolhido pelo presidente do colegiado. No entanto, o relator só deve ser definido nesta terça. A MP do Bolsa Família recebeu menos emendas que a do Minha Casa Minha Vida até o momento, cerca de 260 contra quase 300. De teor mais administrativo e burocrático perante os eleitores, a MP da reestruturação administrativa do governo recebeu pouco mais de 150 emendas. A medida provisória reforça que o programa constitui etapa do processo gradual e progressivo de universalização da renda básica de cidadania, tendo como objetivos combater a fome, reduzir a pobreza entre as gerações e aumentar a proteção social das famílias, com foco em crianças, adolescentes e jovens. E o governo federal fechou um novo mecanismo para apoiar as parcerias público-privadas em estados e municípios. O modelo pode destravar investimentos bilionários nos próximos anos. O governo deve entrar como avalista dos contratos de parcerias público-privada da mesma forma em que atua para garantir empréstimos internos e externos. Com isso, o Tesouro assume o risco de calote aos investidores privados na execução dos contratos. As parcerias público-privadas são arranjos em que a receita levantada com a cobrança das tarifas não é suficiente para bancar todo o investimento e gerar retorno financeiro ao investidor. A modalidade tem sido usada, por exemplo, na construção de metrôs e na operação de rodovias. Outros tipos de parceria são para os contratos de concessão patrocinada usados na administração de infraestrutura social, como hospitais e presídios. A empresa privada administra o serviço com a diminuição de custos. O temor de inadimplência é um dos maiores fatores de insegurança atualmente nas parcerias estaduais e também nas municipais. Pelo novo desenho, o Tesouro se responsabiliza pelo pagamento à concessionária, mas a União também não ficaria no prejuízo. O mecanismo vai prever que, em caso de calote, esses valores pagos pelo Tesouro são descontados dos repasses federais ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Esses fundos são constituídos por 45% da arrecadação total com imposto de renda e imposto de produtos industrializados. Esse montante é dividido entre os estados e os municípios. A equipe econômica avalia que o modelo vai reduzir as dúvidas de investidores e aumentar a atratividade de projetos ao setor privado. As PPPs devem ter uma presença maior no plano de investimentos do governo, o que deve ser divulgado em maio e tem sido chamado de novo PAC. E veja a seguir, Justiça francesa absolve Airbus e Air France por queda do voo Rio-Paris em 2009. E ainda a Igreja Internacional da Graça de Deus está on. Centenas de jovens e adolescentes participam de um grande evento em São Paulo. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com um destaque internacional. E olha só, a justiça francesa absolveu a fabricante europeia Airbus e a companhia Air France pelo acidente do voo AF447 Rio-Paris
em 2009. A aeronave caiu perto de Fernando de Noronha e matou 228 pessoas. Apenas nesta segunda-feira, 14 anos depois, as empresas foram julgadas por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Quase 14 anos depois da tragédia, a justiça francesa absolveu, nesta segunda-feira, a fabricante europeia Airbus e a companhia Air France pelo acidente do voo AF447 Rio-Paris em 2009. As duas empresas eram julgadas por homicídios dolosos no desastre que matou 228 pessoas. Depois de uma busca de anos pelas caixas pretas da aeronave, usando submarinos remotos, os investigadores descobriram que os pilotos responderam com falhas a um problema envolvendo sensores de velocidade congelados e caíram em queda livre sem responder aos alertas. O Tribunal de Paris absolveu as duas empresas por considerar que, embora tenham cometido falhas, não foi possível demonstrar nenhuma relação de causalidade segura com o acidente. O tão esperado lançamento do foguete mais potente já criado na história não aconteceu. O Starship seria lançado na manhã desta segunda-feira no Texas, nos Estados Unidos. Faltando 40 segundos para o lançamento, a missão foi cancelada. De acordo com o bilionário Elon Musk, que é o proprietário da empresa, o motivo foi o congelamento de uma válvula de pressurização. A nave tem cerca de 50 metros de altura e alcança 120 metros quando está integrada com o propulsor. O objetivo é transportar pessoas e cargas em viagens para a Lua e Marte lá na frente, é claro. Segundo Elon Musk, o lançamento deve acontecer ainda nesta semana. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar que a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou um evento muito especial para jovens e adolescentes neste fim de semana, o JQV Teens. Sabe o que significa essa sigla? É a abreviação de Jovens que Vencem. Na Igreja Internacional da Graça de Deus, os teens estão on. Mas afinal de contas, o que é estar on? As crianças e adolescentes responderam. Para mim, estar on é assim, a gente aprender mais de Deus com pessoas da nossa idade, sabe? É muito bom, porque antes era nós com as crianças, agora só somos nós. E um ajuda o outro, sabe? É muito bom aprender de Deus com umas pessoas da nossa idade. Isso ajuda e motiva muito a gente. Estar on é estar ligado com Deus, ter uma comunhão com Deus, estar on com Deus e off para o diabo. Com muita animação, dança e louvor, esses jovens acolheram a palavra de Deus neste movimento que visa fazer a transição das crianças da escolinha para os jovens que vencem. Vamos aplaudir o único que é digno! Quem é Tim faz barulho lá no alto! Lá no alto pra ficar perto do céu! Nasceu no coração de Deus e agora os teens ganham na presença do Senhor vez e espaço. Nós estamos unindo JQV e CQV para que o Espírito de Deus possa alcançar o coração dos nossos adolescentes. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Cerca de 1.000 crianças e adolescentes a partir dos 10 anos participaram do evento realizado na sede nacional, que fica no centro da capital paulista. O culto abriu o calendário de atividades presenciais do JQV Teens em todas as unidades da Igreja Internacional da Graça de Deus que já possuem o movimento. O pastor Márcio Alves, líder dos Jovens que Vencem, falou da importância do grupo JQV Teens. Essa fusão da escolinha para a juventude. Então esse meio termo é muito importante, é uma fase de decisões, fase de escolhas e muitas vezes até os pais não conseguem orientar essa geração. É uma geração que precisa de muito cuidado, muito amor e a nossa igreja está muito feliz mesmo por saber que esse departamento está vindo com força total para o futuro da nossa nação. Eu louvo a Deus pelos testemunhos que têm surgido de crianças, de adolescentes, essa fase de pré-adolescente, jovens que queriam se matar, tirar a sua vida e ver eles sendo libertos, restaurados, depois tendo a perspectiva de vida do futuro, o que querem ser daqui em diante, isso não tem preço.
O pastor Jaime de Amorim Campos e o missionário R.R. Soares também prestigiaram o evento. Não, hoje eu não vou trazer a palavra para vocês. Eu tenho uma surpresa para vocês. Então vamos receber a surpresa aplaudindo o Senhor Jesus. Estou muito feliz por estar com vocês aqui. Vou dar uma palavrinha rápida para vocês, porque vocês são o futuro da igreja. Daqui 10 anos, vocês já estão rapazes e moças, daqui 15 anos estão saindo da faculdade. O mundo está na mão de vocês. É só continuar com Jesus que vocês vão ser uma bênção. A líder do JQV Teens, Tayane Arruda, citou os objetivos do movimento. Eu sinto que agora a gente tem um pedaço, sabe? A gente tem um nome, a gente tem um ministério consolidado para fazer essa transição das crianças para os jovens, porque eles nem são tão maduros assim, que têm um trabalho, faculdade, mas também já não são mais tão infantilizados. E para a nossa sociedade de hoje, a gente precisa falar de certos assuntos dentro da igreja. A gente precisa falar com eles de uma forma muito certeira, sabe? A linguagem precisa ser uma linguagem direta para eles e muitas vezes a gente acaba ficando com medo, sabe, de falar umas certas coisas e a gente precisa tratar isso com os adolescentes. A Tayane aproveitou também para fazer um convite para que todos os adolescentes fiquem on. Pessoal, nós temos teens em todas as igrejas da Graça do Brasil, estamos implementando. Nós temos encontro com vocês toda quarta-feira aqui na sede de São Paulo, quarta-feira às 19h30, no último culto. Enquanto está rolando o culto com o pastor Jaime, a gente tem o nosso encontro dos teens lá na escolinha da sede. No domingo a gente também tem um encontro às 9, às 11, às 14 e às 18 horas. Então vem participar. Fica com a gente, interage. Você que é adolescente que está me assistindo e às vezes não tem vontade de vir para a igreja porque não tem gente da sua idade, cola lá nos teens, vamos junto que vai dar tudo certo e vocês são parte dessa família tão bonita. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos para a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais. Na Igreja Internacional da Graça de